Que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38 ao 39, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para quem é discípulo. Quem é discípulo de Jesus aí? Então você tem que aprender o que eu vou pregar aqui, tá bom? E quem é voluntário aqui, levanta a mão, glorifica a Deus. Amém. Finalzinho do culto a gente fala células e tal. Vamos dar uma vazão para a palavra, tá bom? Até para a gente ter tempo para orar, tudo, que é muito mais importante do que às vezes a gente ficar também, né? Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós queremos ouvir a tua voz essa noite. Nós queremos sentir a tua presença confirmando a tua mensagem. Nós queremos, ó Deus, sairmos daqui não como entramos, mas com o nosso entendimento diferente acerca da nossa postura dentro da igreja, como servo de Deus, como crente, como discípulo. Que o Senhor possa estar tirando da nossa mente tudo aquilo que é sentimentos e convicções cauterizadas. Porque, Senhor, muitas vezes existem pessoas que a mente dela é cauterizada e ela não se permite mudar, ela não se permite ser ministrada pelo Senhor. Pai, nós sabemos que a tua palavra, aliás, ela nos ensina que se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. É a tua palavra que nos liberta. Então, trata com a tua igreja, trata conosco, ministra as nossas vidas. Seja o primeiro a ser ministrado por essa palavra, porque eu creio que a tua palavra ela é cura para a nossa alma. Desde já eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu tenho notado nos dias de hoje que a igreja, ela está pegando, quando eu digo igreja, no macro, não é Betesda, mas a igreja Betesda também tem que se atentar para que não tome esse caminho. Mas eu tenho notado que as igrejas, e hoje pela manhã, foi até um clique de Deus, e eu falei sobre isso, ela tem se importado muito mais com mecanismos humanos do que propriamente com a palavra de Deus. Se você pegar hoje, talvez 90% das igrejas, elas têm algum tipo de ferramenta que elas usam, alguma forma de trabalho, que não é errado, amém? Eu não troco um pneu de carro se eu não tiver uma chave de roda. Não é verdade? Então a chave de roda me ajuda a trocar o pneu do carro. Então a ferramenta me ajuda a eu viabilizar a obra. Mas se Deus não avalizar dos céus, não há ferramenta que consiga a obra acontecer, fazer a obra acontecer. Então hoje a igreja ela é muito distante daquele que é o Senhor da igreja. Irmão, não há crescimento na minha, na tua vida. Não há um mecanismo melhor para que possamos dar certo do que estarmos firmados na palavra de Deus. Então o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje o evangelho dizendo A e as igrejas dizendo B. Isso não pode. Porque a igreja, ela se move e anda pela palavra, sim ou não? A palavra de Deus, ela é uma só, ela não pode ser duas. A palavra que eu prego aqui tem que ser a palavra pregada na Assembleia, a palavra pregada na Quadrangular, a palavra pregada na Batista, porque é uma palavra só. Não existe duas palavras. Agora, qual é o grande problema da situação? É como eu entendo, é como eu absorvo. E aí, meu irmão, uma palavra mal entendida, ela pode gerar sérios problemas. Por exemplo, quando você estuda acerca, de seitas, todo seminário teológico tem uma matéria que fala das seitas. 99% das seitas saíram de uma igreja cristã normal.
mas um dia lá o cara achou, né? Não, o anjo apareceu para mim e me falou que não é A, que é B. Mas a minha Bíblia diz que ainda que venha um anjo de luz pregando o evangelho que não seja esse, seja anátema, ou seja maldito. Mas o cara cismou, ele vai lá, abre a igreja dele e começa então a pregar a heresia. Então, isso é algo muito sério. Por exemplo, hoje eu quero me ater na seguinte linha. Quando o Senhor nos chamou e o Senhor te escolheu, há uma condição necessária para que você cresça com o Senhor. Qual é essa condição, bispo? Ser discípulo. O que é ser discípulo de Cristo? É estar debaixo da missão de Cristo, debaixo do envio de Cristo. Mas nós temos uma certa dificuldade de entender o que é ser discípulo. Por exemplo, hoje nós queremos todos, a maioria de nós tem dificuldade em servir. Nós queremos ser servidos. Mas aquele que é o Senhor da igreja, segundo a minha Bíblia, a tua Bíblia, ele veio para servir e nos serviu. Ao ponto que se eu estou pregando aqui e você está aí, foi porque um dia ele foi para a cruz. Você consegue entender isso? O Filho de Deus foi para a cruz. E aí eu dou minhas viajadas, digo eu, não a Bíblia. Que em qualquer momento ali na cruz ele podia falar, chega, acabou com essa palhaçada. Né? Benihim pregou isso há muitos anos atrás aqui no Canindé. Amém? E ele fez ali uma analogia tremenda, e é uma verdade. Mas ele ficou quietinho. Ele estava ali como um cordeiro mudo, para que eu e você hoje tivéssemos a nossa salvação, a nossa integridade, a nossa vida no Senhor. Mas qual é a dificuldade que nós temos? Primeiro, nós temos dificuldade em sermos discípulos, porque nós não gostamos de servir. E a igreja, e em muitas igrejas pregam que nós não temos que servir, nós temos que ser servidos. Muitas igrejas pregam que nós temos que ser ricos, porque se formos pobres, Deus não é conosco. Mas desculpa, tem alguma coisa errada com isso. Eu entendo que alguns, Deus deu o dom de adquirir riqueza, alguns vão ser bem-sucedidos, mas quando Jesus veio, e esse é um dos porquês que lá em Israel eles acham que o Messias não veio ainda, porque eles não conseguem entender que o Messias veio, nasceu no lugar onde o cavalo, né, os cavalos bebiam água, numa estrebaria, filho do Zé Carpinteiro e da Dona Maria, alguém sem recurso nenhum. Não, esse jamais pode ser o Filho de Deus. Mas há um propósito. Jesus veio assim justamente para nós entendermos que ele veio para servir. Quando você estuda dentro da teologia, ou melhor dizendo, dentro da cristologia, a pessoa de Cristo, nós entendemos que primeiro ele veio como um cordeiro, e ele foi mudo ao matadouro. Mas agora na próxima vinda, sim, não virá mais como cordeiro, mas virá como um leão da tribo de Judá. Virá com poder e grande glória e autoridade. Amém? Mas a princípio ele veio, e veio como alguém que servia. Se Cristo servia, por que nós temos dificuldade em servir? Por que nós temos dificuldade? Porque nós queremos sempre ser a última bolacha do pacote. Precisamos rever o nosso chamado e aquilo que o Senhor tem para nós. Por exemplo, o povo prega prosperidade, enfatiza. Irmão, eu não sou contra a prosperidade não, mas eu não posso perder a espinha dorsal do Evangelho. Enquanto muitos pregam prosperidade, eu entendo e creio que nós deveríamos estar no altar pregando santidade. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz. Amém? A Bíblia fala que sem santidade ninguém virá a Deus. O fato de você estar na igreja, o fato de você falar que você é crente, isso não quer dizer nada, porque só o Senhor sabe. Aliás, a Bíblia diz que as nossas obras vão passar pelo crivo de Deus. Amém? Para ver se é palha, para ver se é ouro, para ver o que é. Muita obra vai queimar como palha, porque eu engano A, eu engano B, eu engano o pastor, mas a Deus ninguém engana. Então, meu irmão, qual o evangelho que nós temos pregado e qual o evangelho que nós temos crido? Se pega o irmão e põe ele no banheiro para cuidar, está me fazendo de escravo. Irmão, qual é o problema em servir? Qual é o problema em deixar o banheiro limpinho? Porque nesse banheiro vai entrar o cheirador de cocaína, vai entrar o estrupador, vai entrar o prostituto,
culto, amém? Mas ele está num culto que Deus trouxe ele para ele ser liberto, curado, sarado, amém? Eu conheço pessoas daqui da igreja que estão aqui até hoje, sabe por quê? Porque foram bem recebidas. Olha que coisa boba, porque tinha um irmão na porta que recebeu, que pegou a bolsa, que levou até a cadeira, que deu toda uma assistência, e a pessoa falou: nossa, aleluia, que irmão abençoado, porque ele serviu. Nós precisamos servir, nós precisamos entender o que é ser discípulo, amém? E eu quero falar aqui para você, rapidinho, 3 verdades espirituais que você precisa aprender na tua vida. Primeiro, quando eu falo de discípulo, eu falo de cruz, amém? Ou seja, quando eu me proponho a ser discípulo de Cristo, eu estou dizendo: Senhor, pode dar a minha cruz que eu vou carregar. Mas não é cruz, meu irmão, igual o pessoal fala aí: ai, é tanta luta, ai, que cruz que eu estou... Não, a cruz que eu digo é o peso da minha missão, é o peso do meu chamado. Por exemplo, eu sou pastor de igreja, amém? Enquanto muitos de vocês, às vezes, num domingo, 2 horas da manhã, está em casa, eu estou aqui na igreja ministrando casais, ministrando famílias. É o peso do meu chamado. Mas eu não tenho isso por peso, eu tenho isso por alegria e por prazer, porque em meio a milhares de pessoas, o Senhor, pela misericórdia, Ele me escolheu. Então você precisa entender se você está disposto a pegar a missão que Deus colocou sobre você, para que você possa desenvolver e Deus abençoar. Amém? Então eu coloquei aqui o que nós então precisamos, amém? Quando nós olhamos para Jesus e Ele nos ensina que eu tenho que carregar a minha cruz, que eu tenho que pegar a minha missão e desempenhar. A primeira coisa que eu entendo é que quem carrega a sua cruz, automaticamente ela está matando o seu eu. O nosso eu é jactancioso, o nosso eu é presunçoso, o nosso eu, a gente sempre quer ser o melhor, amém? Aleluia. Ontem nós estávamos em casa, estavam minhas netas brincando, né? Tem uma mais petititica, a outra maiorzinha. A maiorzinha estava com a boneca, a pequenininha foi lá para pegar a boneca, a maiorzinha não deu. A pequenininha pegou no cabelo da outra e rodou assim, ó, pequenininha. Mas sabe o que é isso? É a lei da vantagem. Nós já nascemos assim, somos criados assim. Importa eu estar bem, importa que eu cresça e você diminua. Essa é a lei do mundo, mas não é a lei de Deus. A lei de Deus é diferente. A lei de Deus, eu diminuo para que o próximo cresça. Quando Jesus estava diante de João Batista, aleluia, ou melhor, quando João Batista estava diante do Senhor, ele disse: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. João Batista dá uma lição do que é ser servo, dá uma lição do que é ser discípulo. Então, igreja de Deus, em nome de Jesus, chega dessa coisa nossa, sabe, de querer ser topetudo, aí que eu sou. Não, nós não somos nada, mas tem um aqui nesse lugar que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Ele seja tributado honra, glória e louvor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor. Nós somos discípulos, nós somos servos, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 2, deixa marcadinho aí. Carta de Paulo à igreja da Galácia, capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Olha o que Paulo diz aqui, que coisa linda. Gálatas 2, 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Irmãos, eu estava falando com os pastores ontem. Se for para a Bíblia mesmo, vai espanar um monte, hein, gente? Vai espanar um monte. Porque hoje 90% dos crentes estão muito mais preocupados com a sua própria vida do que com aquilo que Deus deu para ele. Você está muito mais preocupado com os teus projetos. Você está muito mais preocupado com o seu amanhã do que aquilo que Deus tem para você. Aí eu te pergunto, não é eu, é a Bíblia. Olha Paulo dizendo: eu não vivo mais, agora Cristo vive em mim. Ou seja, o meu eu morreu, o meu querer morreu, amém? A pessoa vem hoje: eu vou sair da igreja, por quê? Porque eu não gosto, porque eu não... Não, o crente, Senhor, é para sair? Não é? Mas eu estou com dificuldade. Mas tem que, amém, seja feita a tua vontade.
As pessoas não querem saber o que Deus tem para elas. As pessoas não querem saber. As pessoas saem igual doido, aleatoriamente. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lá. Amém? Pensando que o reino dos céus é bagunça. Não funciona assim. E geralmente, sabe qual é o grande quê? Porque elas não querem ficar, porque não querem ser tratadas. Precisa permitir o eu morrer. Todo mundo tem eu. Todo mundo. O bispo também tem. Mas quando o nosso eu se agiganta e cresce, eu perco as bênçãos de Deus na minha vida. Mas quando eu mato o meu eu, e eu preguei aqui pela manhã hoje sobre quando Deus deu graça lá e Salomão completou lá a obra do templo, e a Bíblia diz que Deus visitou Salomão com uma glória poderosíssima, amém? E aí a Bíblia fala que Deus fala para Salomão depois o seguinte, que ele estava dando aquele tempo, que ele ia manifestar a glória dele, mas que Israel estava fora do propósito, Israel estava desviado, Israel estava totalmente rebelde à voz de Deus. E ele falou para Salomão em sonho, e ele falou: eu vou tratar com o meu povo. E aí a Bíblia diz que Deus, então Salomão busca direção, e Deus fala para Salomão, a única forma que poderia mudar aquele quadro é se o povo, aleluia, se humilhasse, era se o povo orasse, e se o povo se convertesse dos maus caminhos. Então é isso que está precisando. Eu só mato o meu eu quando eu me humilho e falo: Senhor, eu sou casca de ferida mesmo, eu sou casca grossa, eu sou difícil, mas eis-me aqui, Senhor. Eu não vou abandonar o meu chamado, eu não vou abandonar a minha eleição, eu não vou abandonar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, jamais. Isso não é fácil, meu irmão, isso dói. Matar o eu dói. Mas quando eu, querido, mato o meu eu, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Quando eu mato o meu eu, querido, você pode ter convicção que eu vou voar nas asas do Espírito, e Satanás não vai paralisar o chamado e a bênção de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Matar o eu. Jesus teve que matar o eu para ir para a cruz. Muita gente fala: mas ele era o filho de Deus. Mas ele era de carne e osso. Ele não veio em carne e osso. Tudo que nós passamos hoje, Jesus passou. Porque essa era a ideia do plano da cruz. Senão não teria valia nenhuma. Jesus teve medo. Pior morte da época. E aí? Mas eu vou encarar, porque o meu eu está morto. Família Bethesda, eu quero liberar essa palavra. Você sabe que muita gente vem para aqui, o nosso tratamento, a recepção. Pastor, evangelista Ricardo, quarta-feira veio agora, saiu daqui mandando mensagem. Olha, fala para o pessoal, aos voluntários, que coisa linda, que recepção. Ficamos até constrangidos, glória a Deus. Mas isso é só o começo. Sabe, nós temos que ter prazer em limpar um banheiro, sim, para que o irmão se converta. Nós temos que ter o prazer, sim, de estar no estacionamento. E eu estou lá no estacionamento orando: Senhor, usa a boca do profeta lá essa noite, para que haja conversões, para que haja cura, para que haja sinais. Amém? Essa é a pegada, entendeu? Eu estou lá no infantil, é difícil lidar com a criançada e tal, mas eu estou aqui porque lá embaixo o culto está pegando fogo, e pessoas vão se converter, pessoas vão alinhar com Jesus. Esse tem que ser o nosso sentimento. Mas para isso acontecer, eu e você temos que matar o nosso eu. Amém? 2002, eu acho, mais ou menos, eu era pastor de uma igreja grande, só que eu era pastor local. E aí, não, minto, eu era de um ministério. Nessa época eu estava como pastor auxiliar, e estava tudo certo que o pastor titular, ele ia pregar, né, num culto da virada. E como ele ia pregar, amém, eu, né, tinha falado já com ele, tinha me projetado. Falei: olha, o pastor seja lá tal, bate meia-noite, a gente ora tal, e depois eu vou sair com a minha família. Pode ser, eu nunca tinha feito isso, e não fiz, você vai entender. Beleza. Chegou no dia, o ministério que eu era, um ministério grande, chegou no dia assim, de tarde, eu com tudo projetado, pastor João. Aí eu recebo a notícia: você vai pregar hoje e vai ficar lá com o povo. Por quê? Porque, né, eu auxiliava um bispo, e ele estava indo para Brasília, que eles estavam comprando lá uma rede de televisão, era uma coisa muito grande. E aí
Eu confesso que na hora aquilo foi uma facada, porque eu falei, como eu vou falar com a minha família? Eles vão falar, você é louco, fizeram lavagem cerebral, você não tem mais tempo para a família. Eu confesso que foi Mas aí eu lembrei lá atrás de quando o Senhor me resgatou. Eu lembrei lá atrás quando o Senhor me amou, mesmo eu não tendo condição nenhuma de ser amado. E eu entendi que eu não vivia mais, mas Cristo vivia em mim. Eu entendi que eu era discípulo. E discípulo não tem querer. E eu vou mostrar já. Daqui a pouco, quando eu findar essa mensagem, eu vou te dar um histórico do que é ser discípulo. Espero que você não se assuste. Mas é isso, eu entendi esse princípio. E muita gente precisa entender esse princípio nos dias de hoje. O teu eu tem que morrer. O teu eu que fala, o teu eu que é cheio de razão, o teu eu que sempre quer estar no tamanco, tem que descer. O Zaqueu estava em cima da árvore, cheio de arrogância. Jesus falou para ele, desce, porque hoje eu vou na tua casa. Para Jesus vir na minha casa, eu tenho que descer como Zaqueu. Eu tenho que entender que o Senhor tem mudança de história para a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo lugar, quem carrega a sua cruz, além de matar o seu eu, quem carrega a sua cruz, obedece os mandamentos de Deus. Quem é discípulo, irmão, anda na palavra. O que mais tem hoje gente na igreja com um evangelho aí que eu não conheço. Segundo Francisco, capítulo 3, versículo 4, né? 1 Ronaldo, capítulo 1, não existe, irmão. É umas coisas que os caras viajam. Irmão, Deus tem a direção para mim e para a tua vida. Eu não posso querer andar do jeito que eu acho, do jeito que eu devo. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba Pai, que quer dizer papaizinho, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu fala. Espera aqui, fica aí orando, intercede por mim. Eu estou aflito, eu estou triste, eu estou com medo. E ele vai lá orar: Pai, não dá, amém, não dá. Ele volta. Quando ele volta, irmão, entenda a cena. Ele pediu para os dois orar, interceder. Quando ele passa, os dois estão dormindo. Jesus está sozinho. Jesus sabe que está prestes a ir para a cruz. Olha a morte que ele iria morrer. A morte que dizia que quem morresse daquele jeito era maldito, porque era uma morte maldita. Mas o que me chama a atenção é que em um momento o Senhor pensou em desistir. Sabe por quê? Ele estava com medo, estava triste, estava aflito, mas ele obedeceu. Ele se colocou como discípulo do Pai. Ele se colocou debaixo. Eu não entendo, querido, esses discipulados que muitas vezes nós temos, que é uma dificuldade de obedecer, que é uma rebeldia enrustida, que é uma arrogância, porque você fala: que eu vou me submeter ao Adriano? Quem é o Adriano? É assim que as pessoas pensam. Desculpa, querido, você está fora da Bíblia. A minha Bíblia diz que quando eu obedeço a lei de Deus, Deus vai me honrar. Irmão, tudo que Jesus passou na cruz, terrível, mas eu acho que não compensa, não compete com o dia, ou melhor, o terceiro dia, quando ele ressuscita e os demônios têm que contemplar que ele é o Senhor. É isso, sabe? Nada pode talvez contemplar quando você está servindo e uma pessoa aceita Jesus, e você cuida da pessoa como muitos que eu cuidei, e hoje são pastores, hoje eram tranqueiras, e hoje são pastores, homens de Deus. Isso enche o meu coração de alegria, porque um dia eu servi. Esse tem que ser o nosso sentimento.
pegaram a minha missão, pegaram a minha cruz. Eu sou discípulo, eu não estou de brincadeira na igreja, eu não estou de passatempo na igreja não, eu estou aqui para realizar a obra do Senhor. Logo quando eu me converti, então a gente usava cocaína, era tudo louco. Aí se converteu o babão, depois eu me converti. E um dia eu levei um amigo meu para a igreja. Estava na lona com droga. Ficava na rua à noite igual zumbi, para lá e para cá. E não era nem crack, hein? Era cocaína. Pra você ver quanto o cara cheirava. E um dia eu consegui levar ele para a igreja. Muito esforço eu levei. Aí apresentei para os amigos da igreja. Estava feliz. Amava a vida daquele cara. Ele era um dos meus melhores amigos. E eu lembro que não sei o que aconteceu. Não sei se o pastor falou para mim resolver alguma coisa rápida. Nesse inteirinho que eu fui e voltei, cadê o meu amigo? Eu perguntei para os caras, cadê o Maurício? Cadê o Maurício? Cadê o Maurício? E os caras, ele saiu aí, falou que não ia ficar e tá. E eu lembro que aquele dia foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus. Eu chorei. Irmão, para quem não me conhece, eu sou um cara muito difícil de chorar. Mas é o meu jeito, é a minha personalidade. Aquele dia eu chorava igual criança. Porque eu sentia a dor da perda. Sabe qual o sentimento que eu tive, Adriano? Que o diabo roubou meu amigo. Depois eu até me culpei. Eu falei, se eu tivesse aqui, ele não teria saído. E ali eu tive o sentimento do que era ter uma missão, do que era ser discípulo. Esse tem que ser o teu coração, irmão. Sabe qual é o nosso coração? Uma pessoa sai da igreja, quando ela volta, a gente fica olhando ela de olho torto. Não, o nosso coração tem que ser um coração aberto, um coração receptivo, um coração de discípulo. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Muita coisa que acontece na igreja, tribulação, confusão, pessoa que sai, pessoa que chega, tudo isso tem as patas do diabo. Então nós não podemos ter um coração de juiz ou de julgar. Temos que ser discípulos. Temos que amar, temos que pôr nas costas e falar, vem comigo, porque Deus irá fazer em nome de Jesus. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou. Aleluia. Isso é obedecer os mandamentos de Deus. Tenho 100 ovelhas, uma ficou, eu largo as 99 e vou atrás daquela. Às vezes não é no mesmo dia, às vezes não é depois de uma semana, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Mas um dia a ferida sara e Deus faz a obra. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele aí, está disposto a carregar a tua cruz? Eu quero fechar com esse terceiro tópico. Quem carrega a sua cruz o faz em aparência de derrota, mas na verdade ele está em plena vitória. Amém? O cara pode chegar do mundo, te conheceu lá no mundo e ver você limpando o banheiro. Ih, mano, o fulano, mano, você tá louco. Os caras deram um beck para você fumar e você tá doido, irmão. Quem te conheceu lá fora, você era o pai, agora tá aqui, meu. Aparência de derrota. Mas a pessoa que está lá fora não sabe que aquele servo, aquele discípulo está tendo da parte de Deus inúmeras vitórias em nome de Jesus. Olha o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8. Abra lá, por favor. Romanos 8. Dá meu celular que eu fiz umas anotações aí que eu quero compartilhar com a igreja. Romanos capítulo 8. Versículo 36, diz assim, ó: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Todos os dias eu mato o meu eu, não é fácil. Não é fácil, o pecado nos rodeia. Você abre uma internet, salta uma mulher pelada. Você está na rua, são várias, inúmeras situações que o diabo prepara. Mas quando eu estou firmado na rocha, aleluia, aleluia. Igual lá na empresa, o cara abre a Playboy e fala assim, e aí meu, ô crente bobo, você não vai ver? Não, eu não preciso disso.
Deus me deu uma mulher para a glória de Deus. Amém? Ah, mas você é bobo. Aparência de derrota, mas eu estou preparando o meu caminho para o céu. Aleluia. Em breve nós veremos quem é derrotado e quem é vitorioso, em nome de Jesus. Amém? É isso, querido. Você pode achar às vezes você servindo, porque o diabo manda seta. Será que eu estou fazendo papel de bobo? Não. Você está sendo um voluntário. Você está sendo abençoado. Aqui, ó, o pessoal lá das plaquinhas. Talvez você diga, mas que coisa ficar aqui com essa plaquinha. Foi essas plaquinhas aí que o pastor elogiou e falou: que recepção, hein? Sabe o que é isso? É uma pedrinha no teu galardão. Sabe o que é isso? Não importa quem planta, não importa quem rega. O que importa é que Deus vai dar o crescimento em nome de Jesus. Amém? Eu preparei essa mensagem, eu fui estudar, né, algumas coisas. Eu quero compartilhar rapidinho aqui algo com vocês. Eu queria falar sobre os 12 discípulos de Cristo, como foi o fim deles. Talvez você não saiba. A gente só sabe a história boa, né? Talvez você nunca se perguntou: como é que aconteceu? O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com João? O que aconteceu com André? Então eu queria falar aqui sobre alguns dos discípulos. Mateus, segundo os historiadores, teria morrido à espada na cidade de Etiópia. Esse Mateus é o que era por nome de Levi. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Não foi pregado para que o seu sofrimento se prolongasse. Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Herápolis. Foi enforcado de encontro a um pilar em Herápolis, né, lá na Ásia Menor. Bartolomeu, diz a lenda que ele foi morto a chicotadas e seu corpo foi colocado num saco, atado e jogado no mar. Discípulo Simão, o Zelotes, foi crucificado. Amém? Diz os historiadores que ele foi crucificado de ponta cabeça. Lembra quando Jesus falou para ele? Porque qual era o medo? Por que ele negou Jesus? Que ele não queria ir para a cruz. Mas o pior, que ele foi para a cruz e ainda morreu de cabeça para baixo. Tiago, o menor, pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. Judas, o Tadeu, diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia e dessa, Arábia e Síria, e também na Pérsia, onde foi martirizado junto com Simão, o Zelote. Agora o Pedro, aquele Simão que eu falei, não era o que morreu, ele morreu crucificado, mas não de cabeça para baixo. Quem morreu de cabeça para baixo foi o Pedro. Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, esteve em Roma, onde foi crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, amém, por achar-se indigno de morrer da mesma posição que o seu mestre Jesus de Nazaré morreu, amém, assim sufocando o seu próprio sangue. Você entendeu isso? Sabe por que Pedro não quis morrer crucificado? Porque ele falou: eu não posso. E aí passa o filme, né? Quando ele negou, quando ele correu, ele falou: não, eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo e no sufoco do sangue por muito tempo, que vai para a cabeça. Ele morreu. Tiago Maior foi decapitado em Jerusalém. Esse foi o primeiro bispo de Jerusalém. João foi metido numa caldeira de azeite a ferver em Roma, mas escapou ileso. Teve morte natural com idade de 100 anos aproximadamente. Eita Deus. Tomé morreu a flechadas enquanto orava. Paulo foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Matias teria sido martirizado na Etiópia. Tadeu, não há relatos sobre a sua morte. Todos os discípulos, só João, talvez por ele ser o discípulo do amor, mas todos eles pagaram um alto preço. Aqui tem duas vertentes. A primeira delas, eu não quero que você se assuste e fale: meu Deus, quero ser discípulo não. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é você entender o coração desses homens, que pelo evangelho, no começo eles eram meio, né, mas foram caminhando, foram sendo ministrados, e por fim eles entenderam o que era servir ao Senhor.
Então, igreja, ninguém vai morrer, ninguém vai ser crucificado, mas o nosso eu, espiritualmente, ele tem que estar na cruz, junto com Jesus. Amém? O meu coração tem que estar propício sempre a servir. Escute, Deus levanta o homem. Ai, bispo, eu sei que tem que servir, mas eu quero crescer, quero ser um diácono, um presbítero, um pastor. Irmão, se você tiver o chamado e servir, Deus vai te honrar. Amém? Tem essa. Humanamente, se você tivesse num bololô de discípulos, você achava ou acharia que o Pedro tinha condição de ser o cara que Deus colocou a chave da igreja na mão dele? Você acha que ele tinha condições? Sabe o que você ia falar? Como, meu? Ô Tiago, ô André, ô Felipe, o cara negou, meu. Mas o Senhor o escolheu. Sei por quê, meu? Porque só Deus conhece o coração do homem. Ele negou, talvez por uma fragilidade dele. É interessante que o Pedro era todo machão, né? Arrancou a orelha do Malco, lá do soldado. Mas ele teve medo, por isso que ele negou. Mas o Senhor entendeu o medo dele. Por quê, bispo? Porque o mesmo Senhor que foi Jesus também teve medo no Getsemane. Então a gente precisa entender que nós somos discípulos, querido. E discípulo serve, discípulo quer ver as pessoas se convertendo. Discípulo se faz de trampolim para que as pessoas venham e desenvolvam. Amém? A gente precisa parar de querer só, eu quero ser. Não, irmão. A Bíblia diz que Deus abate ao soberbo e dá graça aos humildes. É Deus que levanta o homem, irmão. É Deus que pega o homem lá do monturo e levanta. E é Deus que vai fazer na tua vida. Então, voluntários, executem o trabalho. Façam porque amam. Não façam por, eu quero honra. Deus vai te honrar. No devido tempo é Deus que honra. Teve pessoas que foram honradas essa semana aqui de voluntário do mês, que nem sabiam. E veio parar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Porque Deus te levantou. Porque Deus te colocou em honra. Amém? Então é assim. Mata a tua carne. Executa ela todo dia. Fala, chega. Eu fui chamado para servir. Lá na tua célula, sabe? Não fica preocupado querendo pregar. Fica preocupado em querer cuidar das vidas. Muito melhor do que pregar e cuidar. É telefonar, é mandar zap, é buscar na casa, é dar TT, porque a pessoa está começando, então é leitinho. Tem que cuidar. E só faz isso quem ama. Amém? É assim que Deus vai te levantar nessa terra. É assim que Deus levanta. É assim que Jesus falou: quer ser meu discípulo? Tome a tua cruz e me siga. Ele não disse, pega o teu suquinho de laranja, pega a tua rede, pega o teu cargo, pega o teu chapéu, pega as tuas divisas. Não, pegue a tua cruz e me siga. Amém? Mas bispo, o que eu vou ganhar com isso? Você pode ter certeza que um dia com Deus é melhor do que 1000 fora da presença dele. Às vezes é difícil da gente falar da gente mesmo, mas há anos eu sirvo a Deus. Irmão, não tem coisa melhor. Tem as lutas, tem as pelejas, mas de vez em quando você prova e vê que Deus é vivo e é real. Sabe aquela coisa que você fala, não tem jeito, e você vê Deus intervindo, como se Deus falasse, ei, eu continuo sendo Deus. E eu finalizo para a gente orar. Hoje pela manhã nós acordamos, aí eu fui tomar um banho e tal, aí estou lá no quarto, a pastora falou, vai demorar um pouquinho, tem um problema no ferro lá, e ela sabe que eu sou meio crica com o negócio de roupa e tal. Não, passa lá direitinho, tá de boa. E aí eu sentei na minha cama, foi uma coisa muito louca. E aí Deus começou a ministrar o meu coração. Do nada, Deus começou a fazer com que eu voltasse lá atrás e começasse a repensar a minha vida e ver o quanto Deus foi tremendo comigo, irmão. Como Deus foi bom, generoso, maravilhoso. Como Deus honra a minha casa, honra a minha família, honra o meu ministério. Irmão, eu não tenho isso para falar de Deus. Tem as pelejas, as provas, é normal, eu estou na terra.
mas eu não tenho isso para falar de Deus. Então escuta o que o profeta está dizendo: servir a Deus é privilégio. E era tão de Deus que aí Deus fala, e do nada assim, ó, pá, aqui ó, Malaquias 3,18. Deus fez eu lembrar lá, há uma diferença. Então escuta, não vai nessa balela assim, eu acho que é a mesma coisa servir a Deus e não servir. Não, você está equivocado. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus sempre provará do que Deus fala na boca do profeta Jeremias, quando ele diz assim: eu, não é o teu patrão, não é o teu vizinho, não é o teu chefe, não é o teu irmão, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, de vida e não de morte. A vontade do Senhor para a minha vida e para a tua, ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer o teu melhor. Bispo, então por que às vezes eu passo algumas pelejas? Porque infelizmente, ou você desobedece, ou muitas vezes, querido, você não quer se humilhar na presença de Deus, você quer caminhar do teu jeito. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é essa: pega a tua cruz, pega a tua missão. Irmão, não entenda, cruz, vou morrer, peso, não. Pega a tua missão, pega o que Deus te deu, faça por onde, para que Deus olhe e diga: o meu servo é um servo bom e fiel. Amém? Nós precisamos de menos chefes nas igrejas e mais servos. E todos nós temos um pouquinho de... Então tem que descer. Quando a gente desce, o Senhor cresce. Ai, bispo, mas eu tenho dificuldade com isso. Não tem problema. Pega a tua alma e crava ela na cruz do Calvário e deixa Deus viver em você. O que Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Eu quero orar com você. Vamos nos colocar em pé. Eu vou dar alguns comandos aqui, movidos pelo Espírito. Eu quero que você entenda. Se você entender, venha, porque Deus quer mover as águas sobre a tua vida hoje. Amém? Eu quero orar primeiramente por pessoas que estão aqui nessa noite. Irmão, escute, Deus trabalha na transparência, Ele trabalha num coração contrito, num coração aberto. Eu quero orar por pessoas que entraram aqui hoje e você sabe que você tem dificuldade em servir. Escute, eu não quero, aqui agora não é hora de emoção, aqui agora é hora de cura. Ai, bispo, mas eu vou aí na frente, que carão do quê? Carão é você ficar aí o diabo rindo e falando mentiroso, porque você tem dificuldade. Eu não fui chamado para ser acusado pelo diabo, não, irmão. Eu fui chamado para ser abençoado por Deus. Muita gente tem dificuldade, querido, em servir. E não é às vezes maldade. É que às vezes no teu sentimento é como se você estivesse sendo rebaixado. E Deus quer tirar isso hoje do nosso meio. Porque quando eu sirvo, né? Aliás, Paulo fala o quê? Quando penso estar fraco, é que estou forte. Então, se você quer receber essa oração, querido, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Quero orar também por pessoas que entraram aqui hoje e você tem dificuldade em firmar os teus passos. Você tem dificuldade em andar com Cristo. Por quê? Porque, meu irmão, nós sabemos que muitas vezes o mundo é mais atrativo. Nós sabemos que muitas vezes a nossa carne está enfraquecida. Muitas vezes a gente entende que é tanta luta que a gente acaba parando. Muitas vezes não desistimos pela misericórdia de Deus. Mas o Senhor hoje quer reatar as tuas forças. Se você está enfraquecido, se você, bispo, é difícil, eu não consigo firmar os passos. Mas hoje Deus tem uma palavra ao teu coração. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, porque você vai firmar os teus passos em nome de Jesus.
Eu quero orar ainda por um terceiro grupo de pessoas que o Espírito Santo está falando comigo. Pessoas que entraram aqui, você perdeu a alegria de servir a Deus. Bispo, eu congrego, eu vou na igreja, mas eu venho triste. Eu fico triste. Eu não tenho alegria. Se eu falar para o Senhor que eu tenho alegria, eu estou mentindo. Eu vou porque eu sei que tem que ir, porque lá no fundo eu sei o que é certo e o que é errado, mas eu não tenho alegria. Mas o Senhor está me dizendo hoje que Ele vai transbordar a tua vida de alegria. Então, se você quer reatar a alegria do Senhor, porque ela é a tua força, sai do teu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus, e o Senhor vai te dar a alegria novamente de você servir a Deus. Irmãos, isso aqui são revelações de Deus. Não se intimide, não fique com medo, não sinta vergonha. Aqui ninguém é mais do que ninguém. Aqui é todo mundo igual, todo mundo é de carne e osso, todo mundo precisa da graça e da misericórdia de Deus. Ainda há um outro grupo de pessoas que Deus está me falando aqui. Pessoas que pararam no tempo. Sabe por quê? Porque você precisa liberar perdão. Porque quando eu não libero perdão, a Bíblia fala que eu fico na mão dos atormentadores. Então você precisa rasgar o teu coração para que haja cura. Você precisa rasgar o teu coração para que você continue marchando e continue carregando a sua cruz, a missão que Deus te colocou, e para que ela aconteça. Se você, querido, tem essa dificuldade, vem para frente, nós vamos orar e o Senhor vai liberar o teu coração. Por quê? Porque quando eu não libero perdão, as coisas não fluem, e Deus quer que as coisas fluam em nome de Jesus. O rabacalabachore mecandarabia, o rabacalabachore mecalabassuri andarás. Aleluia.